Muito bem, pessoal. Então, dito isto, dado boa noite aí aos primeiros que chegaram, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Boa noite, Regina Maria. Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa live bíblica. Se você observar, você que acompanha o nosso grupo há mais tempo, Rafael, boa noite, tudo tranquilo? Você vai observar que a nossa live bíblica acompanha o nosso programa de leitura bíblica, não é? Nós começamos com a criação e estamos no período do terceiro rei de Israel, não é? Estamos no período ali da monarquia. Então, estamos acompanhando o cronograma, né, da sequência bíblica que vamos lendo. Muito bem. Salomão, vamos pensar aqui. Inicialmente, quem é Salomão? Oi, Sara, tudo bem? Você está distante, né? Está em São Paulo. Vamos lá. Salomão. Salomão é um camarada que viveu mais ou menos entre 990 e 931 a.C. Então veja, 990, 931 a.C. Ele é daquele início do século X antes de Cristo. Salomão é filho de Davi, rei de Israel. Como falamos no encontro passado, falamos na live passada, Davi é o segundo rei de Israel, reina ali por volta do ano 1000, recebendo o reinado de Saul, que foi o primeiro rei, né? Saul faz a transição do sistema de tribos para a monarquia e Davi vai fazer a consolidação da monarquia, vai transformar Israel numa potência militar, numa potência territorial, né? E Salomão, sucessor de Davi, filho de Davi, vai fazer o que então? Vai transformar Israel numa potência econômica. Então, se você observar esse período histórico, que vai do ano mais ou menos 1050, com o reinado de Saul, até 930, com o reinado de Salomão, nós teremos aí 120 anos, porque esses três camaradas reinaram em Israel por mais ou menos 40 anos. Então nós tivemos 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 40 anos de Salomão. Então esses 120 anos é o período de maior, né, crescimento e de maior pujança do povo de Israel na antiguidade. O rei Saul, que transita do sistema tribal constituindo a monarquia, Davi, que consolida a monarquia do ponto de vista militar principalmente e de expansão de fronteiras, né? E Salomão, filho de Davi, que vai transformar Israel numa potência econômica bem acima, olá Rose, bem acima de seu pai Davi. Então, situando historicamente, nós temos Saul, o período de sua vida, não é? É em torno de 990 até 931 a.C., ele viveu ali em torno de 60 anos, e o seu reinado vai de 970 a 930, né? Mais ou menos, 930, 931, mais ou menos 39, 40 anos de reinado. Então, Salomão, ele diferentemente de Saul e diferentemente de Davi, ele vai pegar um reino constituído. Isso é uma coisa curiosa quando a gente analisa a vida de Salomão, porque eu acabei de falar, eu vou até parecer ser repetitivo, mas é interessante ser repetitivo para a gente poder fixar esses elementos históricos. Veja bem, Saul pega a tranqueira,
né? Porque Israel era um conjunto de 12 tribos. Né? Cada tribo tinha um príncipe, tinha um líder, normalmente um líder familiar. Esses líderes familiares se organizavam mais ou menos no grupo, em grupos, sob a liderança dos juízes. Então, Saul tem o mérito de convencer esses 12 príncipes, essas 12 tribos, de aceitá-lo como rei e constituir uma monarquia, de fazer um governo central. Então, é uma parte de transição. Né? Davi pega o reino já iniciado por Saul e consolida a unidade política e o crescimento territorial mediante conquistas militares. Então, foram dois grandes guerreiros, né? Saul no primeiro momento e Davi no segundo momento, bem mais eficiente. Isso é entre o ano 950, não é? E mais ou menos, desculpe, 1050 e mais ou menos 970, esse período desses dois reis. E aí vem Salomão. Salomão pega então o reino já consolidado. Consolidado do ponto de vista político, porque nós temos um governo central, né, na pessoa do rei, reconhecido pelas 12 tribos, ou seja, você não tem dissensões internas, você não tem o risco de rebelião, de desagregação territorial e política. Né? Então, Saul já pega a casa arrumada. Saul não, desculpe, perdão novamente, Salomão. Salomão já pega a casa arrumada. Do ponto de vista territorial, ele herda de seu pai, Davi, um território de mais de 120 mil quilômetros quadrados, ou seja, é um território muito maior do que o Israel de hoje. Né? Davi foi um grande conquistador e expandiu as fronteiras. Então, Salomão vai pegar um território de 120 mil quilômetros quadrados, território grande, pacificado, consolidado, num governo central, né? Então, ele vai pegar o prato pronto, ele vai pegar uma obra já realizada. Então, o trabalho dele vai ser somente tomar aquele Israel já pronto e promover o seu desenvolvimento econômico, o seu desenvolvimento social e o seu desenvolvimento e crescimento religioso e espiritual. Lembrando que Israel não é apenas um país, um povo, um reino na terra. Israel tem também um papel espiritual, porque Israel, o povo de Israel, o Estado de Israel da antiguidade, ele está dentro do processo de revelação de Deus. Né? Israel é um conjunto de 12 tribos, de 12 grandes famílias, descendentes de Abraão, que são como que o representante de Deus na terra, e sendo um povo que vai divulgar esse nome de Deus, divulgar o monoteísmo, divulgar a moral judaica, e no meio desse povo, Deus vai escolher uma mulher para, por meio dessa mulher, se encarnar, se fazer homem e concluir, realizar a obra da salvação. Então, o papel de Salomão era um papel relativamente não tão difícil, não é? Ele pega o reino consolidado, era promover o desenvolvimento econômico, promover o desenvolvimento social e principalmente, promover o desenvolvimento religioso, promover a espiritualização de Israel. Porque a parte, como eu digo, a parte de constituição do Estado, a parte de consolidação da monarquia no governo central, a parte de consolidação de suas fronteiras e de desenvolvimento inicial econômico, foi feito pelos seus antecessores, Saul, e pelo seu antecessor e pai, Davi. Muito bem, então esse é o panorama, é a inserção de Salomão dentro desse conjunto histórico, desse contexto histórico de Israel ali no século X a.C. Bom, o livro de Reis, que começa a contar a história de Salomão, começa, na verdade, com o final da vida de seu pai. Começa com a velhice de Davi. Né? Então, olha que interessante. O segundo livro de Samuel é concluído com a velhice de Davi. O início da velhice de Davi. Olha que interessante. O início da velhice de Davi. E o primeiro livro dos Reis
começa com a velhice de Davi, um Davi já bem idoso, um Davi que já está acamado e que já não tem condições até mesmo de se locomover, não é? O que seria hoje aquela pessoa idosa que precisa de um cuidador. Essa é a condição de Davi narrada no primeiro capítulo do livro de Reis. E Davi tinha mais ou menos 4 ou 5 esposas, né? E um dos seus filhos se chamava Adonias. Preste atenção nesse caso aqui, porque isso aqui está implicado com a vida de Salomão. Adonias era um homem muito atraente, né? O texto bíblico diz que ele era um homem bonito, que ele era um homem atraente, que ele era um homem sedutor. Sedutor não só no sentido da sua condição de homem, do sexo masculino em relação às mulheres, mas sedutor porque era uma pessoa uma pessoa agradável, né? De quem todo mundo queria ser amigo. Pois bem, o Adonias, quando viu seu pai acamado ali, já com um certo risco de morte, Adonias chamou o comandante do exército, chamou o sacerdote da época e começou a se autoproclamar rei de Israel. E imaginando a iminente morte do pai, o texto de 1 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 10, conta o Adonias, filho de Davi, preparando já a festa de sua coroação. Ou seja, o pai não tinha morrido ainda, mas ele já preparava a festa de sua coroação, né? Uma espécie assim de uma ganância avassaladora pelo trono, pelo poder, pela riqueza. E a gente fala de Davi, já um idoso, um homem doente, prestes a morrer, e todas as vezes que a gente fala dos erros de Davi, a gente lembra sempre do Davi que cometeu adultério com a mulher de Urias e Davi que providenciou a morte de Urias para ficar com a sua esposa. Mas Davi tinha outro erro. Apesar de ser, como eu disse na live passada, um homem segundo o coração de Deus. Márcia, boa noite. A gente pensa sempre nos pecados de Davi relacionados à castidade e ao homicídio de Urias. Mas Davi tinha outro erro. Davi era parcial, era tolerante com os erros dos filhos. Ele não foi lá um pai muito de disciplinar os filhos, de corrigir os filhos. Tanto que ele viu na sua casa um dos seus filhos estuprou a própria irmã, a meia-irmã, não é? Aquele caso de Tamar, nós falamos no encontro passado. E o Absalão matou o irmão, né? Então, ele experimentou isso. E agora, Adonias se arvora na condição de rei e ele não faz nada. Ele é um pouco omisso. Talvez ele goste demais dos filhos e não queira se indispor com esses filhos. Mas o que acontece? No momento em que Adonias, filho de Davi, vendo o seu pai doente, já começa a preparar a festa do seu reinado, sem saber se ele é o sucessor do pai, se será ele o sucessor do pai, a mãe de Salomão vai até Davi, ainda doente, e fala: ô meu amigo, você prometeu que o meu filho Salomão é que seria o seu sucessor, mas Adonias já quer se fazer rei. E aí vem uma coisa curiosa. Sabe quem é a mãe de Salomão? Davi tinha lá suas 4 ou 5 esposas. Sabe quem é a mãe de Salomão? A Betseba. Isso, a mulher de Urias. Aquela que era casada quando Davi teve lá um romance com ela, né? E se apaixonou por ela e providenciou a morte de Urias para ficar com a Betseba como a sua 5ª esposa. Essa Betseba, mais tarde, vai também ficar grávida mais uma vez, e o seu filho vai ser Salomão, e Salomão vai ser o sucessor de Davi. Isso é uma coisa curiosa, porque sendo Davi um antepassado de Jesus Cristo, né? Jesus é filho de Davi, é descendente de Davi, né? Segundo a carne, porque Maria e José são descendentes de Davi, são também descendentes de Betseba, né? É claro que você fala assim, mas espera aí, o nosso Senhor Jesus Cristo é descendente daquela mulher com quem Davi adulterou? Sim, por incrível que pareça, sim.
É verdade que o filho gerado no ato de adultério morre após o parto. Mas, como Urias, o marido de Betseba, morre depois, Davi toma a Betseba como esposa. E aí sim você tem um matrimônio legítimo, né? Apesar de ter começado torto, mas ele se legitima quando ela se torna viúva. E aí nós teremos os filhos seguintes de Betseba, será o jovem Salomão, que ainda vai ser muito jovem quando o pai dele morrer. Quando Davi morre, existe um cálculo aproximado de que Salomão fosse um rapaz ali entre 17 e 18 anos de idade, né? E Davi, então, já doente, diante de Adonias, que está querendo se tornar rei, ele cumpre a promessa feita à esposa, a Betseba, e chama o sacerdote, chama o profeta Natã, era um profeta, era o representante de Deus, né? O profeta que ungia a pessoa como rei, e Saul é ungido rei. Desculpe, gente, Saul não, perdão. Salomão. Davi chama o profeta Natã, chama os sacerdotes e unge Salomão como rei de Israel. Pois bem, Salomão, diferentemente de Davi, não será um guerreiro. Salomão não é muito de sair por aí matando as pessoas. Kátia, boa noite. Salomão não é um guerreiro nato, um homem de batalha como Davi, como foi seu pai Davi. Por exemplo, esse próprio irmão Adonias, que tentou usurpar o trono que Davi já tinha prometido a Salomão, Salomão perdoa o seu irmão Adonias, que tentou ali dar o que nós chamaríamos hoje, né, de um golpe de Estado. Tentou usurpar o trono que Davi já tinha prometido a Salomão. Bem, existe uma expressão muito curiosa no nosso meio católico, que é retirada do último conselho que Davi dá a Salomão. É muito interessante essa expressão. Quando Davi está perto de morrer, ele chama Salomão e ele usa umas palavras bem interessantes. Ele diz assim: vou seguir o caminho de todo mundo, né, no sentido da morte. Sê corajoso e porta-te como homem. Guarda aquilo que o Senhor ordenou. Anda por seus caminhos e guarda os seus preceitos, normas e decretos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizeres e por onde você for. Então, o conselho de Davi a Salomão, seu filho, é o que o povo de Israel chama de Shema Israel. É uma expressão em hebraico, Shema Israel, que é aquela ideia: anda de acordo com a lei de Deus, não é? Cumpre os preceitos da lei de Deus, observe o que Deus ensinou e determinou a Moisés. Ande com Deus e Deus vai lhe acompanhar. Ande com Deus e Deus vai te fazer uma pessoa de bem. Ande com Deus e você irá bem em sua vida. Existe uma visão, existe uma, vamos dizer assim, uma espécie de teologia do Antigo Testamento que via na prosperidade material, na prosperidade financeira, no grande número de filhos e descendentes, o sinal da bênção de Deus, né? Enquanto a ausência de bens financeiros, a ausência de riqueza e também a ausência de filhos era visto como uma ausência da bênção de Deus. Essa é uma realidade do Antigo Testamento que não se reproduz na revelação de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, o nosso Senhor vai dizer que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Mas naquele momento histórico em que Deus está estabelecendo um reino na terra, Deus estabelece um povo na terra para ser o seu representante, para fazer o seu nome disseminar na terra, preparando o mundo, preparando a humanidade para o advento de Cristo, era necessário que você tivesse bens
era necessário que você tivesse condições, era necessário que você tivesse sucessores. Então, a bênção de Deus no Antigo Testamento existe nesse sentido, né? Quando a gente pega essa ideia do Antigo Testamento e colocamos hoje na nossa realidade, no período da graça, no período da igreja, nasce uma heresia, nasce uma aberração que a gente chama de teologia da prosperidade, que é o que fazem essas chamadas igrejas neopentecostais, né? No padrão da Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional e outras tantas igrejolas por aí, onde existe uma espécie de negociação com Deus. Então, vamos estabelecer uma coisa bem clara. Essa ideia da prosperidade como sinônimo de bênção de Deus é uma realidade veterotestamentária que tinha uma razão de ser naquele momento histórico. Não se aplica e nem deve ser vista no dia de hoje, nos dias de hoje, certo? Bem, Davi morre, então, aos 70 anos de idade e Salomão inicia o seu reino, o seu reinado. Ele é muito jovem, ele tem 18 anos quando começa o seu reinado. E o texto de 1 Reis capítulo 3 narra uma manifestação de Deus a Salomão em sonhos, quando Deus pergunta a Salomão: Salomão, o que você deseja que eu lhe dê? O que é que você quer como rei de Israel? O que é que você almeja para bem governar o meu povo? E Salomão começa dizendo o seguinte: eu sou muito jovem para julgar um povo tão grandioso. Então, eu quero sabedoria. Eu vou pedir que Deus me dê sabedoria, me dê inteligência para eu poder governar, julgar esse povo. A ideia de julgar é porque na antiguidade os julgamentos, que hoje a gente fala aí do poder judiciário, em última instância era uma atividade do próprio rei. Era ele quem concentrava a ação de fazer as leis, de criar as leis, de governar e também de julgar. Mas a ideia de julgar aí tem um sentido também de governar. Então ele pede a Deus sabedoria. E Deus diz assim a Salomão, né, no capítulo 3 do livro de 1 Reis: como você não me pediu poder, não me pediu riquezas e não me pediu tesouros, mas me pediu apenas sabedoria, então Deus vê o bom coração de Salomão e diz assim: eu vou te dar a sabedoria, mas vou te dar também riquezas, dinheiro, tesouros, ouro e bastante poder. E assim foi. Salomão se torna então um rei, um soberano e de uma extrema sabedoria, né? Um sujeito que era admirado pelos seus pares, pelos seus contemporâneos, com uma grande sabedoria, e faz uma administração em Israel com um sucesso muito grande, né? Salomão constrói uma coisa que a gente conhece muito aqui em Brasília. Ele constrói, olha, eu estou falando de coisa de 950 anos antes de Cristo, ele constrói uma escola de embaixadores, uma escola de diplomatas, né? Ele cria a ideia de diplomatas instruídos, que vão conversar e negociar com os reinos vizinhos. Isso vai fazer com que ele tenha uma relação comercial e uma relação de vizinhança muito grande com os reinos vizinhos a Israel, e isso vai trazer uma grande quantidade de riqueza interna para o povo de Israel, né? Isso faz parte de uma sabedoria, vamos dizer assim, excepcional, extraordinária, que Deus dá a Salomão. E o texto bíblico ilustra essa sabedoria de Salomão com o famoso juízo salomônico, que é uma história muito curiosa, bastante conhecida, que é a história de duas mulheres que vão levar um filho para que o rei decida quem é a mãe desse filho, quem é a
a mãe verdadeira do filho. Conta o texto bíblico, no primeiro livro do Reis, capítulos 16 ao 28, o seguinte, que duas mulheres viviam numa mesma casa e as duas deram à luz. Eram mulheres que deram à luz na mesma época, ficaram grávidas. Beatriz, boa noite. Deram à luz na mesma época. E uma acusava a outra de que o respectivo filho tinha falecido e durante a noite ela trocou, né? Vamos lá, a mulher A perdeu o seu filho, o filho morreu, ela foi lá e trocou com o filho da outra. A mulher B dizia o contrário, não, foi o filho de A que morreu e ela pegou o meu. Então, de modo que o que acontece? As duas mulheres chegam a Salomão com um filho, com uma criança. Todas duas se diziam mãe da criança e uma dizia que o filho da outra tinha morrido. A ideia era Salomão julgar de quem era efetivamente aquela criança. Então, como as duas não entravam no acordo, o que Salomão fez como juízo, como sentença? Ele falou o seguinte, bom, já que vocês não têm acordo e é somente uma criança, eu vou cortar essa criança ao meio, eu vou repartir a criança em duas partes e cada uma vai ficar com a metade da criança. Tá perfeito. Chamou o soldado e falou, corte a criança no meio. Quando ele promove essa sentença aparentemente absurda, uma das mulheres, não é, chega lá e diz, não, tudo bem, deixa o menino com ela. Eu prefiro ficar sem o menino, mas deixe com ela. E aí ele, obviamente, percebe que essa mulher era a mãe da criança, porque a mãe, obviamente, preferiria perder o seu filho, ver o seu filho criado por outra pessoa, a ver o seu filho morto, né? Então, essa pequena sentença, essa pequena jogada, essa pequena estratégia de Salomão nessa disputa dessas duas mulheres em torno de uma criança, mostra, vamos dizer assim, uma sensibilidade, uma inteligência muito interessante, porque ele poderia mandar investigar se o menino era parecido, poderia chamar alguma coisa, né? Ver qual menino era mais parecido com a outra, tentar ouvir testemunha de alguma forma, mas não. Ele partiu pelo juízo de que a mãe de verdade ama o seu filho. E quem ama prefere o mal menor. Então, se eu tenho um filho e eu estou vendo duas opções, vê-lo morto ou vê-lo sendo criado por outra família, é óbvio que eu vou optar pela situação menos dolorosa, né? Então isso mostra não só uma sabedoria humana, mas uma sabedoria quase divina, não é? Porque existe aí um elemento de amor que ele vai utilizar como critério para o julgamento, né? E o texto nos capítulos 4, 5 e 6 do livro do 4 e 5 do livro de 1 Reis, são dois capítulos que vão falar enormemente apenas de riquezas, né? E vão dizer lá que os navios de Salomão traziam uma certa quantidade de ouro, uma certa quantidade de cedro do Líbano, uma certa quantidade de marfins da África, enfim, vai falar de uma grande riqueza que existia naquele tempo. Tem uma questão muito interessante, que esse texto, para falar dessa opulência, dessa riqueza e desse progresso que foi a vida de Israel nesse período, vai dizer uma coisa interessante, vai dizer que todos os vasos, todos os objetos metálicos do palácio de Salomão eram de ouro. Olha que interessante. E isso vai ser exemplificado da seguinte maneira, por uma hipérbole, né, por um exagero, dizendo assim, nada na casa de Salomão era de prata, tudo era de ouro. No tempo de Salomão, a prata não tinha nenhum valor. Por quê? Porque a quantidade de ouro era tão grande que a prata se desvalorizava, né? Isso é só uma forma que o escritor bíblico procurou para nos trazer a ideia de uma grande prosperidade. Essa prosperidade também se multiplica na sociedade de Israel. Então é um período de grande desenvolvimento também, do ponto de vista do povo, não é? Do ponto de vista do povo. E Salomão
com a sua sabedoria e com a sua administração eficiente, ele vai acabar ficando famoso também por meio dos reinos vizinhos. E eu disse no início que a função de Salomão, como ele pega o reino já pronto, graças aos seus dois antecessores, não é? O Saul e depois o seu pai Davi, a função dele é promover o desenvolvimento econômico de Israel, e ele faz isso muito bem, e promover o desenvolvimento religioso. Promover o desenvolvimento religioso. E o desenvolvimento religioso de Israel, desculpe, só arrumar aqui o desenvolvimento religioso de Israel vai ser feito, sobretudo, por meio do templo. Ele vai construir o templo de Israel, ele vai construir o templo, onde será o centro da religiosidade judaica, onde vai se ter o centro da adoração, né? Onde vai ficar a arca, e essa será a grande obra de Salomão, a construção do templo, né? O seu pai Davi quis construir o templo, mas não lhe foi permitido. Por quê? Davi era um guerreiro. Davi matou uma pá de gente, né, na consolidação do reino, e a ideia de construção do templo como centro da religiosidade judaica fica a cargo de Salomão. Pois bem, e Salomão constrói esse templo que está descrito no capítulo 6 e 7 do livro de 1 Reis, e depois para lá vai a arca de Deus, né? A arca era uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e dentro da arca, dentro dessa caixa, nós tínhamos lá as tábuas da lei que Deus tinha entregado a Moisés, né? Uma porção de maná, né? Objetos que se relacionavam com a espiritualidade do povo de Israel, né? E a arca era o símbolo da presença de Deus, ela ficava dentro do templo. O templo era um edifício bastante grande, bastante complexo, né? Dentro do templo nós tínhamos vários espaços. Tínhamos o pátio dos gentios, que era o lugar onde ficavam os estrangeiros, depois o pátio das mulheres, que era o ponto até onde as mulheres podiam ir, depois o pátio dos homens, e aí e a coisa ia se afunilando. Depois tinha o espaço dos sacerdotes, onde somente os sacerdotes entravam, e dentro do templo, num lugar especial, tinha um lugar santíssimo, não é? Um espaço chamado Santo dos Santos, onde estava a arca, e onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? Então esse templo foi construído por Salomão como sinônimo ou como expressão desse desenvolvimento religioso, desse desenvolvimento espiritual de Salomão. Bom, aí nós temos um problema. Salomão foi muito eficiente na sua administração interna de Israel, no comércio exterior, trazendo muita riqueza, muito ouro, né? Ele praticamente não fez guerras, né? Ele foi um grande governo de conciliação, então ele foi muito eficiente nesse aspecto. Mas, vamos ao problema. Ele começa a fazer muitas alianças, né? Muitos acordos comerciais com povos vizinhos, nesse sentido de crescimento. E muito disso se fez por meio de casamentos. Salomão faz, então, casamentos com uma infinidade de mulheres que eram representações ou representativas dos diversos povos com os quais ele se relacionava, né? Parece absurdo, mas o texto bíblico vem dizer que Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. A gente precisa entender isso, não é que ele tinha lá 1000 mulheres à sua disposição, né? 700 esposas e 300 concubinas. Isso era, na verdade, um conjunto de alianças que ele tinha, não é? Não se sabe ao certo se ele convivia no palácio com essas 1000 mulheres. Mas, enfim, o texto bíblico diz que ele chegou a tomar 700 esposas. Não existiam 700 nações, mas havia vamos dizer, essa proliferação de esposas, e dentre elas havia uma grande quantidade de esposas estrangeiras, de mulheres de fora de Israel. Mulheres que não
conheciam a Deus. E aí começa um problema. Aí começa o pecado de Salomão. Qual é o pecado de Salomão? O pecado de Salomão é começar a relativizar. Ele vai até um certo período de sua vida muito bem, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, cumprindo os mandamentos, fazendo o desenvolvimento do povo, tornando Israel um estado rico, constrói o templo, enfim, ele vai indo muito bem. Mas num determinado momento, Salomão começa a construir altares a deuses pagãos, como forma de agradar a essa profusão de esposas estrangeiras que ele amealhou. Ou seja, João Vitor, boa noite. Para agradar às suas muitas esposas estrangeiras, de culturas diferentes, de países com deuses pagãos, de povos politeístas, ele então constrói altares e templos para deuses pagãos. E no final de sua vida, ele chega ao ponto de cometer o pecado de participar de cultos a deuses pagãos. Esse é o grande pecado de Salomão. Salomão começa a vida muito bem, mas ao final de sua vida ele relativiza a obediência a Deus. Ao final de sua vida ele relativiza a sua fidelidade a Deus, na medida em que ele começa a valorizar divindades pagãs em razão das suas muitas esposas igualmente pagãs. E ainda chega ao ponto de participar de sacrifícios pagãos. É claro que ele vai ser reprovado por Deus ao final da sua vida. Ele vai levar uma grande bronca, né? Vai aparecer o profeta e vai dizer: meu caro, você começou tão bem e sacrificou a ídolos, sacrificou a deuses pagãos. E Salomão, então, vai receber uma reprovação de Deus, mas não vai perder o trono propriamente, não é? Por quê? Porque Deus havia prometido a Davi que sempre haveria um sucessor de Davi no trono de Israel. E Deus vai dizer isso a Salomão: Salomão, por amor a Davi, seu pai, eu não vou lhe tirar o reino. Mas o seu reino não subsistirá totalmente íntegro. Isso é interessante porque isso talvez seja uma live da próxima semana. O filho de Salomão, o Roboão, quando começar a reinar, vai experimentar um cisma e o povo de Israel vai se dividir em dois povos. Aquele grande Israel de Davi e Salomão vai ser reduzido a um reino menor, graças a esse cisma, cuja origem é o pecado de infidelidade a Deus, protagonizado por Salomão. Salomão nos ensina o seguinte: tristemente, a ausência de perseverança até o final da vida. E talvez essa seja a grande lição que eu posso retirar de Salomão para a minha vida. Até que ponto da minha caminhada, não é? Até que idade eu vou manter uma vida de fidelidade a Deus? Será que em algum momento dessa caminhada eu vou me sentir cansado? E por interesses diversos. No caso dele, para a manutenção das alianças políticas, ele tinha de agradar as esposas e fazer altares a deuses pagãos. Será que, então, nesse momento, ele relativiza a fidelidade a Deus? Ou seja, em algum momento da minha vida vai me aparecer alguma situação em que eu serei convidado a relativizar a minha fidelidade a Deus. Esse foi o erro de Salomão. E eu acho que esse é o desafio que nós, como católicos, devemos pensar. Em que momento nós poderemos, em razão de algumas ofertas, de circunstâncias, de dificuldades, relativizarmos a nossa relação com Deus, a nossa obediência a Deus, a nossa caminhada na igreja. Esse é o grande problema, é o grande, vamos dizer, o grande erro de Salomão, e que serve para a gente como advertência. Salomão, no final da vida,
vai escrever um livro muito curioso, que é uma grande reflexão, vamos dizer assim, filosófica sobre a vida. No final de sua vida, ele vai olhar para trás e vai pensar: eu recebi um país consolidado, rico, seguro, fronteiras, exércitos. Deus me deu riqueza e sabedoria. O que eu fiz com tudo isso? Será que eu usei isso para o bem? Será que isso é importante? E aí ele vai produzir o livro do Eclesiastes. A palavra Eclesiastes pode ser traduzida como pregador. E ele começa o livro com uma reflexão terrível, né? Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. É essa a conclusão dele no final das contas. Depois de viver aquela vida toda de riqueza, de desenvolvimento, de crescimento, de opulência, de 700 esposas, de 300 concubinas, de uma sabedoria que encantava todo o mundo de sua época, de uma fama de ser o preferido, o querido, de ser o centro das atenções. No final da vida, quando você está ali e você só tem o último suspiro para morrer, e você olha para toda a sua vida, para tudo que você fez ou deixou de fazer, você vai pensar o seguinte: será que valeu a pena? Será que eu empreguei a minha vida numa causa, numa atividade que valha a pena? Ou eu gastei minha vida com coisas vãs, com banalidades, né? Com algo irrelevante? E o livro do Eclesiastes é uma grande... Depois eu sugiro que você leia esse livro. Quer dizer, nós leremos esse livro em algum momento, né? Ainda esse ano. São apenas 12 capítulos, se não me engano, 12. Ele vai passar os 12 capítulos olhando para a sua vida passada, né? E pensando se efetivamente as suas ações valeram a pena, se o que ele fez valeu a pena. Tem um texto muito interessante que eu gosto. Isso foi lido num dia muito triste para mim, porque foi no dia do sepultamento da minha mãe, mas eu nunca me esqueci desse texto, que diz assim: mais vale visitar uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque naquela está o fim de todos, e quem está vivo refletirá sobre isso em seu coração. Olha que interessante. Mais vale ir a uma casa onde existe um velório do que ir a uma casa onde está em festa. Porque a festa nos inebria, nos faz alegres, nos faz encantados. Sueli, boa noite. Nos faz, vamos dizer, naquele momento, felizes. E quando eu vou a uma casa onde há luto, eu vejo a realidade última da minha vida. E eu serei capaz de refletir melhor sobre a minha vida numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Então, o livro de Eclesiastes é uma grande reflexão sobre a vida que vale a pena, E eu acho que, quando eu falei que a grande lição de Salomão que Salomão nos dá, é pensarmos se nós seremos fiéis a Deus em nossa caminhada até o último instante, se vamos perseverar até o fim. E no final da vida, ele nos presenteou com essa reflexão, que é o livro de Eclesiastes, questionando isso. O que eu fiz da minha vida? Será que valeu a pena? Será que eu vivi em festa ou eu vivi pensando no luto? Não é ser fatalista, não. Não é ser masoquista a leitura do livro do Eclesiastes. Não é ser, vamos dizer, para baixo, não. Pelo contrário. É ser vivo, é ser atento e ser de olhos abertos, né? Há uma grande reflexão sobre a vida que vale a pena, sobre a vida de fidelidade a Deus, não é uma reflexão
fatalista e, vamos dizer, depressiva. Não, 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 muito pelo contrário. É uma forma de você realmente pensar sobre a vida. E é interessante quando você vê os últimos versículos do livro de Eclesiastes, quando ele diz assim, fim do discurso. Olha como ele é categórico. Fim do discurso. Ouvidas todas as coisas, teme a Deus e observa seus mandamentos. Eis o que compete a cada ser humano. Quanto às coisas que se fazem, Deus chamará a julgamento tudo o que é oculto, seja o bem, seja o mal. Então, o livro de Eclesiastes é o livro de uma pessoa aparentemente idosa, que olhou para a sua caminhada, que olhou para trás e refletiu sobre a sua vida e concluiu que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele procurou, tudo aquilo que ele buscou como forma de satisfação dos sentidos, como forma de riqueza, como forma de opulência, era tudo banalidade, era tudo vão. Porque a única coisa que importava efetivamente era ser fiel a Deus. E aí eu vou concluir da seguinte maneira: você não precisa esperar o fim da sua vida para fazer um Eclesiastes, para fazer uma reflexão. Essa reflexão, essa consideração sobre aquilo que é relevante para você, aquilo que faz a sua vida valer a pena, deve ser feita sempre. É um exercício que a gente deve fazer com alguma frequência, se não todo dia. Tá entendendo? Se não todo dia. Então, Salomão é, para mim, o sujeito que recebeu tudo de uma maneira relativamente fácil, tinha um trabalho a fazer, fez em parte, fraquejou em alguns momentos, mas conseguiu ainda, no final de sua vida, fazer uma indagação sobre aquilo que realmente vale a pena na vida. Aquilo que realmente dá sentido à vida. E ele coloca no finalzinho: de tudo o que existe nessa vida, são duas coisas apenas: teme a Deus e observa os seus mandamentos. Esse é o grande ensinamento do homem que em sua época foi o mais rico, do homem que em sua época foi o mais sábio. E se você pensar na questão dos prazeres de uma forma geral, do homem que em sua época teve 700 esposas. Né? Entenda essa ideia das 700 esposas como uma hipérbole, um exagero de prazeres. Ou seja, o mais sábio, o mais rico, o que teve mais prazer, o que teve mais fama. Então, ele teve tudo o que era de bom e de melhor. Ninguém experimentou a vida, ou talvez ninguém gozou a vida melhor que Salomão. E a conclusão que ele chega no final é de que nada vale a pena além disso. Claro que você não vai desprezar as coisas boas da vida. Você não precisa jogar no lixo aquilo que é bom. Viver uma vida boa, viver uma vida agradável na medida do possível. Viver uma vida, não é? Com alegria. Mas esse não é o centro da vida. Porque o centro da vida, e é isso que Salomão nos ensina, é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Ou seja, no nosso caso, o centro da nossa vida, o que efetivamente importa, é viver a nossa fé católica. Certo? Pense nisso. Então, pessoal, boa noite. Obrigado por me acompanharem e por me suportarem até aqui. E vamos adiante. Tá certo? Fiquem com Deus e que Santo Anselmo interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.